Bom, então começando a nossa aula de Bruno, hoje, né? muitas dúvidas. Perdão, Diz, diz. antes de começar. As chamadas realmente estão sendo feitas por quem entra nas salas, é? Não, não, não. A gente não tem adotado nenhum procedimento formal de chamada, não, certo? Só que o que, é que os professores estão fazendo? Eu, particularmente, eu printo todas as telas para ter uma ideia de quem teve na, na aula, entendeu? Só para um respaldo, assim, de saber que mais ou menos frequentou as aulas. Mas, a priori, a gente não foi comunicado relacionado à presença, não, nem à realização de frequência em sala de aula, não. Só para tirar sua dúvida. É, então, continuando aí, né? Mais uma vez, certo? Hoje eu resolvi trazer uma lista de exercícios para que a gente possa ir interagindo, né? Que vocês possam ir discutindo. E para a gente quebrar um pouquinho esse ritmo de só slide, né? Então hoje eu vou trazer essa lista, certa lista curta, só são três questões, dá para a gente resolver aí nos 30 minutos, 30 e poucos minutos, tranquilo. E quinta-feira, que é a nossa próxima aula, eu vou trazer um vídeo, certo? E vou rodar com vocês a mesma dinâmica que eu rodei com o pessoal do P5. Que eu rodo o vídeo e a gente começa a discutir sobre esse vídeo. Quem for discutindo, quem for falando, quem for escrevendo no chat, certo? Eu vou anotando os nomes que vai ser como se fosse a espécie de avaliação prática de vocês, certo? Quando for na outra semana, que é no caso na terça-feira, que é daqui a uma semana, aí eu começo teoria de resolução de problemas, certo? Aí já entra no próximo assunto. Nessa semana eu vou tirar para que a gente rode dinâmicas para que fique mais leve aí, né? Não seja só teoria, 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 para que vocês possam participar, certo? Eu estou fazendo aqui alguns testes. Caso caia ou caso vocês não enxerguem, vocês avisem, certo? Então, dentro da medida do possível, eu vou tentando guiar aqui algumas coisas. Então, eu vou ler aqui, certo? Vocês podem responder e a gente escuta as respostas. Na questão um aí, eu trago na lista, né? Desconsiderem esse valor, não é para entrega, certo? É uma lista hoje que eu estou usando com vocês só para dar aula. Considerem aí na questão um que eu falo assim, né? A inteligência artificial ela aborda em suas áreas aspectos considerados importantes para a criação de novas teorias computacionais. Um destes principais aspectos diz respeito ao entendimento dos estados mentais, né? A gente falou de algumas arquiteturas, na verdade, certo? Sistemas multiagentes, que associam teorias que tentam compreender e especificar protótipos de agente, que dependem, de certa forma, de uma combinação de fatores não racionais, né? Para que possam desempenhar corretamente suas atividades. Entretanto, há situações em que a integração de linguagens, metamodelos de dados, tecnologias adjacentes podem não ser suficientes para que os fatores citados constituam, né, habilidades que possam ser expressadas através de comportamentos inteligentes. Desta forma, responda às seguintes perguntas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, certo? Letra A. O que é que você entende por inteligência artificial? Quem de vocês aí daria uma resposta bacana aí, que acha que poderia falar o conceito de IA aí? Quem quer falar aí, quem acha que pode falar, quem tá com vontade de falar, certo? A aula de hoje é para vocês interagirem aí. Tô vendo aí 18 pessoas na sala, certo? Então acredito que algum de vocês queira falar uma coisa, né? Quem poderia responder? A letra A. Olha, tô Ah, vendo. Fala, João. pode responder? Fala, tu abre o microfone agora vai ter que falar. Não, é porque para mim uma inteligência artificial é tipo, tá a ver um agente que recebe uma entrada e consegue processá-la e devolver uma saída daquilo sem ter necessariamente a operação direta, sem ser uma função, mas sim através de interpretação do ambiente de entrada. Pronto, é isso. De maneira Certo, simples. certo. Então você, na sua visão aí, no primeiro momento, né? Você fala que são agentes, né? Representações de seres, né? Vamos usar a expressão de seres, né? Que eles reagem mediante a sensação, a captação do ambiente, certo? Com certeza, é uma resposta plausível. Paulo, fala aí, cara, em vez de escrever.
Liga o microfone e mete brasa aí pra falar. Ah, tá sem microfone. Paulo escreveu aqui no chat, né, que é um mecanismo que tenta, de maneira similar, né, o pensamento humano, né? Então, também, certo, cara? Tem aí algumas esferas de IA, a gente discutiu nas aulas de agentes inteligentes, né? E a gente falou lá, até cito no enunciado da questão, né, da arquitetura de Chasmin, certo? Em que algumas correntes teóricas, né, enfim, desde a medicina, a psicologia, a teologia, a sociologia, ela explicar o que é um pensamento, né? A psicologia que estuda mais essa questão aí da ordem, né, da definição do conceito de pensamento, ela delimita que o pensamento é uma estrutura representável, certo? A partir de estigmas ou a partir de processos. Então, cada pessoa vai ter sua perspectiva, cada pessoa vai ter sua visão acerca disso aí, mas elas tentam sim, de fato, representar essa questão dos pensamentos humanos, né? Foi alguém que digitou também alguma coisa. Douglas Butu, acho que pode dizer que é uma tentativa de abstrair de pensar de uma pessoa para a máquina. Eu acho que abstrair é uma palavra interessante, né, cara? Eu acho que abstrair é tentar representar, né? Acho que você foi muito feliz aí nessa sua denominação. Eu vou mais longe. Além de abstrair, certo? Eu acho que também eles tentam, os caras, além de abstrair, abstração é o conceito de representação, né? O conceito de entendimento, na verdade, né? Abstrair é entender, representar é especificar, certo? Então, acho que abstrair é um conceito legal, que você falou aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada. Ninguém quer escrever nada. Tá todo mundo calado hoje, né? Rapaz, tá todo mundo calado, ninguém quer falar nada. Bora, falem alguma coisa aí, digitem. Claro, o que mais? Sei lá, falem aí alguma coisa aí. Ninguém só quer falar, então vou para a letra B, né? Na letra B eu pergunto aí, na sua opinião, quais são as principais áreas que a IA atua atualmente? Certo? Em que áreas... Eu falei de algumas no slide, né? Mas vocês enxergam outras áreas que a IA hoje em dia ela pode surtir algum tipo de efeito, algum tipo de aplicabilidade? Quer que pode também dar um exemplo disso aí? Aplicação de IA? Isso. Detecção de, tipo, câncer, de doenças, assim, com Você tá processamento de falando, imagem. Alexandre. Mercado de mais cartões. Oi? mercado de cartões também, Mercado de mercado de cartões, quando o cartões. Emanuel falou, detecção de fraude, de cartões de crédito, detecção de fraude de vendas, seja o que for. Deixa eu ver o que mais. O que mais? Outra coisa. Ajuda em questão de rotas, de trânsito. Essa questão de rota de trânsito, né? Tem uma área dentro da IA, certo? Eu já vim até lendo sobre ela, só que eu nunca citei em sala de aula, né? Que é inteligência espacial. Não sei se já ouviram falar. Só que não é inteligência espacial em termos de espaço da NASA, certo? Espacial, quando eu falo, é do local físico mesmo. E dentro da IA, eu vou até digitar aqui que fica mais fácil, né? Dentro dessa área, dessa sub-área que eu tô falando de inteligência espacial, digitar aqui. Espacial contextual. Li um artigo hoje muito legal. Os caras tentam entender, né, a questão de processamento de linguagem natural, certo? Do espaço para seres humanos. Então, o que é que isso representa, né? Como o espaço
como homem e como o homem percebe isso. Cara, eu fiquei abismado com o que eu li. E complementando aí, né? Tava esperando essa pergunta para eu poder falar também. E eu fiquei muito, assim, curioso, certo? Ao mesmo tempo, muito empolgado quando eu li o artigo, né? Até de um cara aqui da UFCG, de Campina Grande, o professor Cláudio Campelo. E ele fala no artigo que todo e qualquer espaço, ele sempre interage com o ser humano. Ele sempre possibilita essa capacidade, certo? De você gerar informação e essa informação ela ser perceptível mediante adaptabilidade do local. Então, se vocês pegarem aí fotos antigas, né, vocês percebem que a comunicação antiga, ela é totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Hoje tem painéis LED, antigamente eram outdoors físicos, né? Hoje em dia você tem vários outros formatos de comunicação, seja por cartazes, né, seja por placas de sinalização de trânsito, enfim. E essa mudança de tempo, essa mudança de espaço, ela também causa efeitos na nossa percepção, certo? Então, acho que todo mundo aí, João Pessoa, já observou que tem muitas placas de LED, de painéis de LED, né? E formas diferentes de representar, certo? Essa cognição. Então, acho que essa questão da inteligência espacial, certo? Ou contextual, que você associa a localização, você associa pessoas específicas, você associa dimensões de espaço, certo? E naquele espaço você constrói a percepção que ela vai ser referente, orientada, certo? A cognição do ser humano. Então, tudo falando de espaço físico como espaços digitais. Aí Paulo digitou aqui, né? Pegando um gancho nesse assunto, acho que ela também pode se aplicar a um estudo de linguagem corporal para detecção de mentiras e divergência na fala. Cara, isso que você falou é outra tendência muito, mas muito interessante. Eu já percebi, já vi, né, já li alguns artigos relacionados a isso aí, que exigem certos padrões, certo? Dada uma certa amostragem, um certo intervalo de ano, que é possível você prever, né? Ou até criar a detecção de padrões de representação para sentimentos humanos, ou para a expressão corporal de sentimentos humanos, certo? Então, enfim, tem pessoas que quando detectam ou quando elas geram um certo tipo de comportamento, né, elas expressam padrões corporais, são padrões físico-corporais, que a gente chama, né? E eu acredito que seja outra área também, certo? Eu acredito que a aplicabilidade ela tá bem assim abrangente para vários aspectos, né? Mas alguém quer falar alguma coisa da aplicabilidade de IA? Ninguém quer falar, então vamos lá para a letra C, né? Cite exemplos de uso da IA no cotidiano das pessoas. Como é que vocês poderiam citar exemplos de IA na vida de vocês aí? Quem é que observa IA no dia a dia aí? De cada um. Quem é que usa IA? Vocês usam aplicativos, serviços? Ou quaisquer outras coisas que vocês percebem que tem uma certa, digamos, absorção do comportamento da sua pessoa para que o serviço ele lhe entregue, certo? Um retorno acerca disso aí. Netflix é um que todo Netflix, mundo usa. Spotify também, até as propagandas, né, que aparecem pra gente, dependendo do que a gente clica, do que a gente faz. Exato, né? São os mais comuns. As mídias, né, de conteúdo são as que a gente mais observa, né? Que a gente mais consome, certo? Então, são exemplos práticos que a gente pode citar. Na questão 2 aí, certo? Deixa eu só baixar aqui. Vivemos em um contexto em que as raízes dos problemas morais pós-modernos são de caráter fragmentário, né? Muito forte essa frase aí, né? Os fragmentos foi extraído de um portal de notícias de sua coluna conhecida como Filosofia da Editora Escola. O texto cita que os valores desempenhados pelas pessoas, dentre eles a ética, é fruto de um processo de escolha, né? Não caracterizando o que é bom e o que é mal. Então a ética ela é relativa. O texto cita também que não existe uma receita que se possa seguir, uma poção mágica que se possa usar. Entre as alternativas das escolhas, não há soluções acabadas, prontas, às quais é possível recorrer para se dar o conselho que orienta uma boa escolha. Então, o ser humano, ele, de certa forma, ele é fruto do meio onde ele está, né? Apesar dele ter o princípio ontológico e ontogênico, no caso da ontogênese, onde ele é formado, né?
Por mais que a tentativa de agir seja boa, o resultado sempre deixará dúvida. Aí a questão segue, né? Nos fragmentos é possível perceber que o autor relata valores, né? A gente não chegava a falar de valores na sala de aula, né? Eu acho que eu só citei, na verdade, uma aula, lá no comecinho. Princípios de uma série de atributos perceptíveis das arquiteturas cognitivas de sistemas multiagentes, certo? Então, dada a percepção e o princípio de percepção e cognição, então, comportamento introspectivo ele é uma representação, certo? De determinado fenômeno, ou seja, do sentimento, ou de qualquer, digamos, percepção abstrata que você possa obter ou que você possa gerar. Então, letra A, nossa opinião, né? O que você acha de um homem ter a possibilidade de criar vida inteligente? O que é que vocês acham aí? Parece uma pergunta muito trivial, mas é uma resposta muito complexa, né? Algum dos senhores poderia falar? Gostaria de comentar? Fora o grilo que eu estou ouvindo aí que tá cantando. Ou é o ventilador? Eu acho que deva ser o ventilador. Não sei se é o grilo aqui ao fundo. Se continuou, é o grilo. Fala, Ok. João. Eu acho assim que até o momento que não se considere assim clonagem ou inteligências artificiais como vida, não há essa possibilidade. Mas se considerar, sim, até porque, querendo ou não, já houve, assim, tem a Sofia, que é cidadã de um país, acho que é da Arábia Saudita, inclusive roubou muita gente fina ela, que disse que exterminaria a humanidade. E tem também todos os processos Duas de vezes. clonagem que a humanidade já fez. 2 vezes, exato. E, enfim, é isso. Eu acho que depende do que Tem se os robôs da considera vida. Microsoft que viraram nazistas, né? Depois Exato, de... também tiveram esses robôs da Microsoft. Teve um robô do Google que eles desativaram porque eu não me lembro o que foi, ele virou homofóbico e outra coisa lá. Aí acho que era anti-Trump. Ele era de esquerda, mas era homofóbico também. Aí eles desativaram também. Vocês viram aquele boneco da Olimpíada do Brasil, né? Que os caras criaram também. Vocês souberam dessa história, né? Fuleco? Não, não era o Fuleco. Criaram uns terminais aí de interação e atendimento para turistas, certo? E você sabe que os Certo. turistas, quando chegam os gringos, eles vão atrás das favelas para conhecer, né? E essa espécie de totens que instalaram nas favelas do Rio de Janeiro, elas tinham como princípio a construção de base de conhecimento. Então, o totem, ele interagia, certo? Ele conversava, não sei se necessariamente ele era uma espécie de agente reativo, não sei se era um bot, não sei se era um tutor, um agente virtual. Não sei exatamente a categoria pela qual esse agente se enquadrava. Mas ele tinha um formato de construção de base de conhecimento em função de lógica de predicado, ou seja, à medida que ele interagia, ele construía a base de conhecimento dele, certo? Que é um processo que a gente chama de lógica indutiva de terceira e quarta ordens. São complexidades de construção diferentes. E, para resumir, né? Aí ele estava conversando não com os turistas, ele estava conversando com a população, certo? E ele simplesmente começou a chamar palavrão, mandava todo mundo se lascar, o mascote da Copa, né? Então, por exemplo, o turista chegava e dizia good morning, ele dizia vá se lascar. Ou então, vá para PQP, tá entendendo? Então, foi outro exemplo também, né, de uma tentativa de criação aí de inteligência artificial fraca, que, dado, né, o contexto, dado a situação, certo? Ela remeteu à construção de valores daquela área ali, certo? Então, é muito, digamos assim, como eu posso falar, sensível ao local, sensível às pessoas, esse tipo de abordagem, né? Na letra B eu pergunto, em relação a esses valores, por que a sociedade avalia como algo delicado criar inteligência artificial? É uma pergunta que complementa a primeira, né? Por que vocês acham que é tão sensível, né, você discutir esse tema na visão de vocês? Quem poderia falar aí? Tem 18 pessoas na sala, só que falaram até agora. Repete a pergunta, por favor, Hugo. Em relação a esses valores aí, né, que eu cito na questão, por que a sociedade avalia como algo tão delicado para criar inteligência artificial? Assim, primeiro eu acho que quando esse conceito começou a se popularizar, veio muito a imagem que se passou
era uma imagem de criar máquinas que pudessem ser superiores ao pensamento humano. E eu acho que uma grande medo da nossa humanidade é que é realmente criar uma inteligência ao qual a gente perca o controle sobre ela. E principalmente porque tem muita gente mal intencionada que tem se utilizado da tecnologia para atingir objetivos próprios e mesquinhos seus. Então, acho que até a própria ficção e um pouco da origem, né, de como foi popularizado esses termos, essas áreas, dá essa ideia de que em algum momento possa ser que essas construções humanas venham a ser maléficas, maléficas no sentido de destruir quem a construiu, né? Eu acho que tem muito dessa questão porque é uma da intenção do homem de querer criar um ser que realmente não vai conseguir ser tão perfeito quanto a máquina, que é a máquina humana, né? E é a sua mente. Paulo, como é. E até tem justamente debates relacionados à IA justamente quanto a isso, né? Até onde a IA realmente ela pode ir ou deveria ir. É aplicável, né? Até porque a galera questiona muito justamente sobre essa necessidade, essa pretensão do homem em querer criar um novo, entre aspas, ser humano. Paulo botou aqui dentro do chat, né? Tem o mesmo pensamento. Obrigado por falar e demorar a digitar, né? Eu acho que grande parte da população tem essa visão que a Manuel explicou pra gente, né? A visão da apropriação para si próprio, né? Do estado de comportamento para si próprio, que é o que a inteligência artificial ela prega. Então, acredito que possa ser, de fato, um efeito não controlável, né? Então, o ser humano, ele tem o que ele não consegue controlar, né? São muito boas as palavras de Emmanuel aí, certo? Na terceira, eu acho que a terceira e última questão a terceira e última questão aí, certo? Eu cito assim, né? As interações dos atores em uma plataforma de ensino à distância é algo extremamente importante a ser abordado, né? Então, ironicamente, a gente está numa plataforma de ensino à distância, né? Esse processo de interação se dá no momento que o professor acompanha as atividades e tarefas através de etapas, garantindo que o aprendizado do aluno em um ambiente virtual não foi arquitetado não, viu, Alexandre? Foi coincidência mesmo. Não, eu não. Coronavírus, cara, você falou um negócio interessante para assistirem. O Roda Viva de ontem, que entrevistou um biólogo, um tal de um Átila. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Se vocês não tiverem o que fazer agora, né, quando terminar essa aula, procura no YouTube Roda Viva de ontem. Vale muito a pena a entrevista desse cara, foi muito boa. Ele faz um panorama geral, político e epidemiológico do que é o coronavírus. Porque o cara tem doutorado em microbiologia, certo? Então o cara é biólogo com doutorado, especialista nisso aí. E continuando aí, certo? Garantindo que o aprendizado do aluno no ambiente virtual, que é o AVA, né, possa ser alcançado, como podemos observar na seguinte figura. Eu vou baixar um pouquinho aqui a figura, certo? Desta forma, precisamos analisar vários fatores que compreendem toda a denominação de um mini domínio do conhecimento, né? Então, quando a gente fala de mini domínio, é como se fosse um ambiente de interação, certo? Um mini mundo, uma cidade, um bairro, até uma casa. O apartamento de vocês, a casa de vocês é um mini domínio, é um mini mundo. Por quê? Porque ele tem características próprias, a casa de vocês ou a cidade, ela tem regras próprias, tem uma linguagem comum, tem espaços que interagem com vocês ou não, certo? Tem gente que tem planta em casa, tem gente que tem cachorro, gato em casa, papagaio, passarinho, o que quer que seja, certo? Então, cada mini mundo, ele replica, né, para seus agentes, interações que são equivalentes à sua formação, certo? Acerca do funcionamento básico do processo de aprendizagem. O que é que significa dizer? Que a gente aprende mediante o ambiente que a gente está utilizando, né? Observem que a gente está utilizando a plataforma do Blackboard, que eu e vocês, a gente nunca tinha usado esse tipo de ferramenta. Então, eu consigo ministrar uma aula para vocês normalmente. A gente estava até comentando agora na aula do TCC1, né? Antes de começar a aula. Diferente de um sistema que vocês tinham antes, que ele era uma espécie de repositório, na verdade, de informação. Não necessariamente um ambiente
de interação, né? Lá era interação, só que era assíncrona, quer dizer, não era em tempo de execução. E aqui é uma interação síncrona. Então, esse próprio espaço que a gente está usando agora, nesse momento, ele também é um ambiente, ele é um mini domínio. A gente se comporta, interage, a gente age, e a gente se comunica dentro desse software, né, dentro dessa ferramenta do Blackboard, mediante, certo, as características dela, né? Algumas características simples estão mapeadas a seguir. Eu vou tentar dar um zoom aqui, para ver se vocês conseguem visualizar, certo? Vamos analisar aí rapidinho aí, essa figura, né? Aí nós temos aí alguns agentes, né? Você tem um professor, que está lá em amarelo, né? Tem um agente do professor, tem um agente de lista de discussão, tem um agente que ele chama aí de... Deixa eu abrir aqui a outra tela que eu não estou enxergando. Ele chama de news group, certo? Como se fosse de notícias do grupo, né? Novidade do grupo. Tem um agente de chat e um agente de chat, né? São esses 4 agentes aí. Aí nós temos algumas coisas aí, né? Como, por exemplo, e-mail, dados coletados, news, que são notícias, né? Dados coletados, chat, dicionários, enfim. E você tem interações entre os agentes. O professor é um agente cognitivo, logicamente, certo? E os demais agentes, acredito eu, que sejam reativos. Então, nós temos um ambiente, que é um software, igual que nós temos aqui agora. Agentes que estão lá como tutores, certo? Sejam para ações específicas ou para interação entre os demais agentes, que são os alunos, e o professor, que é o agente cognitivo. Joia? Então, vamos lá para a pergunta. Aí aqui abaixo eu falo, né? Questiono. A figura é a representação das interações de uma VA, né? Utilizando uma notação e uma simulação do sistema multiagentes retirada de um artigo científico cujo link está disponível acima. Quem quiser, né, ter acesso ao artigo, está aqui, certo? Do SBI lá de 98. É antiguinho isso aí, né? Nesse cenário podem ser observadas várias propriedades que integram as ações que os atores desempenham, levando em consideração os mecanismos propostos através de estruturas, ações, comportamentos entre vários atributos. Desta forma, analisando a figura e baseado no que você estudou em sala de aula, responda o que é que vocês entendem por agentes inteligentes. E aí? Vou até botar aqui na figurinha novamente, ó. Vocês olharem aí e falar em cima da figura, né? Fala, João. Basicamente, um agente funciona da maneira que foi descrito acima, no caso, que observa um ambiente, recebe uma entrada e vai reagir àquele ambiente dependendo da maneira com a qual ele foi feito para ser. Existem 2 tipos de agente, pelo qual eu me esqueci agora qual é o nome específico desses 2 tipos. Quem é que lembra aí dos agentes que pode falar aí no chat? Os 2 aí, ó. Vai, João, fala. Exato, é reativo e cognitivo mesmo. E pronto, basicamente é isso. E também eu vi que existem também tipos diferentes de ambiente. Existem os ambientes que são completamente observáveis e permitem uma resposta mais rápida, e aqueles que são parcialmente observáveis. Exato. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém das 19 pessoas, das 18 pessoas, quer falar? Eu não acredito. Tu tá sem microfone, né, Livelto? Diogo ligou e desligou o microfone. Fala, jovem. Não fica com vergonha, não. Eu visualizo quem liga e desliga aqui. Nem se preocupe. Eric quer falar, não? John também. Leonardo. Luiz Carlos. Malisson. Luiz Carlos tá me devendo reunião de orientação, né, cara? Vamos comparecer, né? Quem mais? Ninguém? Beleza. Vou passar para a letra B, certo? Quais tipos de agentes inteligentes? Explique, né? Nós temos aí 2 grandes categorias, né? São 2 abordagens de agentes, na verdade. São os agentes cognitivos, são aqueles que buscam, já tem falado várias vezes em sala, mas vou repetir, né?
eles buscam, certo, o ganho de raciocínio, o ganho de autonomia. E os agentes cognitivos, eles têm como princípio básico, certo, a tomada de decisão baseada na percepção. Então, como o próprio nome já fala, ela é cognitiva, ele usa sensoriamento. Nossa cognição, ela se representa a partir do controle de sensoriamento. Seja ele em quaisquer sentidos que vocês queiram, certo, replicar, ou quaisquer sentidos que vocês possam implementar. E os agentes reativos são aqueles que eles fazem ações pré-determinadas, né, baseadas em uma série de etapas que têm que ser delimitadas. E essas etapas buscam também estabelecer uma regra ou regras de comunicação com o ambiente, para que a partir daí o agente, mediante, né, as etapas ou as ações que ele desenvolve, para que ele possa tomar decisões. E essas decisões, em tese, a maioria delas são decisões lógicas, englobam análise sintática, engloba análise semântica, engloba análise léxica, entre outros mecanismos, certo, de comunicação e expressão da linguagem pela qual ele interage com esse ambiente. Então, você pode, normalmente, conversar com o agente reativo e ele vai reagir, certo? Mediante a interpretação dele, dada daquele entendimento, certo? Daquela estrutura de conhecimento que você criou para ele. Então, a gente vai fazer mais pela frente, espero, né? Se a gente voltar logo. Eu faço um campeonato dos agentes. Todo semestre eu faço essa mini gincana entre vocês, né? Eu estaria fazendo, acho que essa semana ou na próxima, se não fosse a situação que a gente está hoje, certo? Mas, enfim, a gente pode fazer mais para frente. Letra C aí, para a gente encerrar. Cite exemplos da aplicação dos agentes inteligentes. Quem é que pode falar aí? Quem é que pode dar um exemplo de aplicações de agentes? Agente? Sim. Criar lembretes, eventos na agenda. Aí já seria um agente reativo, né? Um assistente pessoal. Certo. Um Alexa, mais? uma Siri, um Cortana, um Google Assistente. Exato, exato. Mais alguém? Vocês acham que esses softwares que a gente tem hoje nos carros, né? Os carros mais modernos aí. Você vê esses carros que eles perguntam ao motorista se de fato o motorista quer ou deve, né? Ou pode fazer aquilo. Ou ele bipa para o motorista, lembrando ao motorista. Vocês acham que ali só tem software? Ou tem um pouquinho de IA ali dentro? Por exemplo, grande parte dos carros hoje populares é computador de bordo, né? Eles estipulam uma estimativa de autonomia baseada no seu combustível. Não sei se algum de vocês já viu isso em algum carro, mas o meu, particularmente, ele tem computador de bordo. E, por exemplo, se eu descer agora e ligar ele, certo? Ele está com 3/4 de tanque. E ele, a partir do medidor, ele me dá uma estimativa, certo, de consumo. Não necessariamente aquela estimativa ela vai ser certa. Aí, baseado em que ele dá aquela estimativa? Será que é só software? Será que existe algum tipo de regra ou regras, né? Ou algum tipo de modelo pela qual ele se baseia? Né? Acho que vale a pena a gente discutir, né? A Leonardo escreveu aqui. Análise de sentimento em textos. Isso pode ser considerado agente cognitivo? Depende, cara. Dada a representação daquela análise, né? E se você tiver algum princípio de percepção, seja não só textual, mas seja visual, certo? Se você detecta, né? Por exemplo, eu vi um artigo de uma universidade, era a Universidade de Cambridge, lá no Reino Unido, que tem um artigo de um cara que eu estava até lendo ano passado, que o cara criou um software, certo? Que ele captura o texto e ele tem que pegar uma foto da pessoa no momento que aquela pessoa escrever aquele texto para ele fazer uma espécie de cruzamento entre as expressões faciais que são mapeadas a partir do texto que a pessoa está digitando. Então, nesse paper eu posso até conseguir para mostrar a vocês depois. Ele faz uma espécie de cross aí, de fade, né? E, que ele chama até de... Não é cross que ele chama no artigo, ele chama de... Como é que ele chama? Não é crossover, não, é outro nome. Como se fosse um cruzamento, certo? Só que tem um nome técnico, esse cruzamento entre padrão... Eita, enganchei hoje. Entre padrões de dados, e que esses padrões são comumente detectáveis a partir do momento que você analisa um determinado tipo de sentimento, certo? Então, eu acredito que dadas as dimensões pelas quais você alarga a percepção, pode ser sim considerado agente cognitivo, certo?
A Eric tá Ou perguntando aqui. Oi. é aquele sensor do cinto que ele fica apitando quando tá. É algum tipo de agente cognitivo? Não. O sensor do cinto, mas ele apita mais no sentido de ação, né? Não é no sentido de percepção, né? O sensor em si ele é uma estrutura de captação, né? Eu acho que a reação do software, mediante ao tipo de informação que o sensor processa, sim, entendeu? Mas eu acho que aí já não chega a ser agente, acho que é uma programação simples. Até que a maioria dos automóveis, né, quando você passa de 30 km, ele para de apitar, né? Ou se você botar o Isso. cinto, ou tirar, ele para de apitar, né? Então aí já é funcional, não é cognitivo. Aí ele está perguntando, professor, seguindo o exemplo do automóvel, o farol automático ou limpa vidro automático pode ser considerado agente inteligente? No caso do farol, ele percebe que está escuro e automaticamente liga. Exato. Eric, você foi muito feliz na sua pergunta, certo? Porque você falou uma frase bem legal aqui, eu achei bem legal a sua pergunta. No caso do farol, ele percebe que está escuro e automaticamente liga. Cara, é sim, eu considero sim, certo? Como um agente cognitivo, dado o sensoriamento que o veículo ele vai ter para um grau, certo? De luminosidade, que é considerado como base de entrada para aquele tipo de percepção, que é a palavra que você usou, certo? Só que aí tem um porém. Existe a percepção enquanto cognição e existe a entrada enquanto reação, certo? Então, depende de cada software, de cada carro, né? Se dada a luminosidade, aquele grau de luminosidade, ele gera como gatilhos outras ações, né? Outras ações dependem daquele gatilho que é aquele grau daquela luminosidade, aí sim você pode considerar como sendo perceptivo, certo? Mas se for algo muito assim incisivo no sentido de ser de reação, tipo, ele detectou um grau X e automaticamente liga. Ou seja, ação e reação, né? Que o ligar depende daquele grau, tu tá entendendo? Aí sim ele é considerado reativo, não necessariamente cognitivo. A John comenta aqui, né? Acho que como os sensores que existem no meu agrícola, que ligam os irrigadores e fazem outras ações para beneficiar as plantações. É o mesmo caso, certo? Se você tiver uma construção de relações de entidades que dependem, as ações que partem dessas entidades dependem desse sensor, ele pode ser considerado como um agente cognitivo, sim. Mas se for muito pré-determinado, né, muito, digamos, infiel, certo? Se o grau for, sei lá, luminosidade 50, liga. Se não for, desliga, que nem um teclado do computador, né? Alguns de vocês devem ter notebooks que o teclado liga, desliga, a luminosidade que tem abaixo dele, a luzinha das teclas, né? Ou ela calibra aí o grau de força de luz, né? Mediante o sensoriamento que tem na webcam. Pelo menos na minha máquina é assim. E eu já fiz vários testes aqui. Eu tô num quarto bem claro, se eu botar a mão aqui na webcam, ele liga. Justamente ele detectou esse grau, né? E esse agir, essa reação em função da ação, que é o reconhecimento da luminosidade, para a máquina ela é reativa, certo? Mas, dado uma série de outras coisas que podem acontecer, e existindo a condição de você mapear ou descrever essas relações, aí sim, são entendidos como cognitivos. E bom que vocês gostaram aí dessa discussão, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer citar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Não acredito. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês me verem hoje, certo? Tá todo mundo me vendo aí? Sim. Tá brilhando, tá brilhando. É. Pois é, bicho. Então, mas é isso aí, certo? Então aproveitem aí. Eu tô olhando de lado porque o Blackboard tá no meu monitor que tá aqui, o notebook tá aqui na frente. Aí eu botei o monitor do lado direito, certo? Só que a câmera tá aqui, ó. Então hoje é terça, quinta-feira a gente tem a nossa outra aula de A, certo? E quinta-feira eu vou trazer um vídeo para que a gente também faça uma dinâmica diferente, para a gente ir mudando um pouquinho esse método de aula, certo? E na terça da semana que vem, já vou avisando, né? Até agora, nesse momento, é a nossa última aula de TCC online, certo? Não sei como eu falei.
E vou repetir, não sei como é que a Unip vai proceder nisso aí, mas a gente vai ficar aguardando o que eles vão decidir. Beleza? Então, boa noite para vocês aí, se cuidem e nos vemos quinta-feira. Valeu. Valeu. Valeu, Hugo. Até logo.